Existe uma cena que se repete na vida de milhões de pessoas ao redor do mundo, e provavelmente na sua também, sem que você sequer perceba. Alguém que deveria te dar tudo, que tem a capacidade de te dar tudo, te entrega consistentemente, apenas o mínimo, e você, em vez de exigir o que genuinamente merece, em vez de se levantar com dignidade e partir em busca de algo melhor, fica paralisado, se conforma com as sobras, aceita as migalhas, como se fossem um banquete completo. E o mais devastador de tudo é que você nem sequer se dá conta de que está fazendo isso. Maquiavel observou esse padrão destrutivo há exatamente 500 anos. Ele o viu se manifestar repetidamente nos bastidores do poder, em alianças políticas complicadas, em casamentos por interesse, em amizades da onça. E descobriu algo profundamente importante, que a psicologia moderna acaba de confirmar. Com estudos científicos rigorosos, aceitar migalhas de quem te deve um banquete não é humildade, como muitos querem te fazer acreditar. Não é paciência virtuosa, não é amor incondicional, que deveria ser admirado. É autotraição pura e devastadora. E hoje você vai entender exatamente porque esse padrão está destruindo silenciosamente a sua vida, sem que você consiga enxergar. Mas antes de continuar, preciso que você entenda algo absolutamente fundamental sobre este vídeo. Este conteúdo não é para pessoas que buscam desculpas cômodas, para permanecer em situações que as destroem lentamente. Este vídeo é exclusivamente para quem está genuinamente pronto para despertar do seu letargo, para quem já sentiu aquele vazio profundo no estômago, quando sabe, no mais profundo do seu ser, que está aceitando significativamente menos do que merece. Se isso te descreve com precisão, fique até o final, porque o que vem a seguir vai mudar fundamentalmente como você se valoriza para sempre. Comecemos com uma pergunta que vai te incomodar profundamente. Quantas vezes na sua vida você aceitou o mínimo absoluto de alguém que claramente tinha a capacidade de te dar muito mais? Pense com brutal honestidade durante um momento. Aquele namorado que te dava atenção esporádica e imprevisível, mas nunca atenção consistente e confiável. Aquele chefe que reconhecia seu trabalho duro, só quando precisava de algo específico de você. Aquela amizade que só te procurava ativamente, quando não tinha absolutamente nenhuma opção melhor disponível. Aquela família que te fazia sentir que você deveria agradecer profundamente qualquer migalha miserável de afeto, que te jogassem como se você fosse um cachorro. E o que você fez exatamente em todas essas situações? Você ficou esperando, deu mais de si mesmo. Pensou que se fosse um pouco mais paciente, um pouco mais compreensivo, um pouco mais perfeito em tudo o que fazia, eventualmente, finalmente te dariam o que genuinamente merece. Mas esse dia prometido nunca chegou. E a razão fundamental pela qual nunca chegou esse dia é porque você caiu diretamente em uma armadilha psicológica devastadora, e que Maquiavel identificou com precisão há séculos. Ele escreveu em O Príncipe algo que parece enganosamente simples, mas que contém uma verdade absolutamente devastadora para entender as relações humanas. Ele disse que as pessoas ofendem mais quem amam do que quem temem. Preciso que você leia isso de novo, porque é absolutamente crucial para tudo o que vem. As pessoas não maltratam quem genuinamente respeitam,
maltratam sistematicamente quem sabem com certeza que tolerarão o maltrato, sem consequências, e quando você aceita migalhas repetidamente, quando se conforma com o mínimo absoluto, uma e outra vez, sem reclamar, está enviando uma mensagem extremamente clara e poderosa para outra pessoa. Essa mensagem inequívoca diz: você pode me dar absolutamente o pior de você, e ainda assim eu ficarei. E uma vez que essa mensagem devastadora é recebida e processada, uma vez que a outra pessoa entende profundamente que não há consequências reais por te tratar mal, o trato inevitavelmente piora, porque não existe nenhum incentivo real para melhorá-lo. É matemática pura do poder humano. Incentivos e consequências. A psicologia moderna tem um nome técnico preciso para este fenômeno. Se chama reforço intermitente. E é exatamente o mesmo mecanismo neurológico que faz com que as pessoas sejam patologicamente viciadas. Na banca do bicho. Deixe-me explicar como funciona com precisão. Na banca do bicho. O caça-níquel não te dá prêmios cada vez que você joga. Ele te dá prêmios de maneira completamente esporádica, aleatória, imprevisível. Às vezes você ganha alguma coisa, mas na grande maioria das vezes você perde o seu dinheiro. E essa inconsistência frustrante, essa imprevisibilidade calculada, é precisamente o mecanismo desenhado que te mantém jogando obsessivamente. Seu cérebro humano está biologicamente programado para buscar padrões em tudo. E quando recebe recompensas de maneira inconsistente e imprevisível, ele se obsessa compulsivamente com encontrar a fórmula secreta. Segue tentando incansavelmente, segue investindo recursos, segue esperando o prêmio gordo. Exatamente o mesmo ocorre nas relações humanas. Quando alguém te dá atenção de maneira esporádica e imprevisível, quando te trata bem ocasionalmente, mas na maioria do tempo te ignora completamente, ou te maltrata ativamente, seu cérebro entra automaticamente no mesmo ciclo adictivo-destrutivo que um jogador compulsivo na banca do bicho. Você segue investindo energia emocional, tempo valioso, recursos limitados, esperando desesperadamente que esta vez seja diferente. Esperando irracionalmente que, se você só fizer algo mais, se você só for um pouco melhor, se você só se esforçar um pouco mais, finalmente receberá a recompensa completa que te prometeram implicitamente, mas essa recompensa completa prometida nunca chega. Porque a pessoa que está te dando migalhas não tem nenhuma intenção real de te dar o banquete que você merece. As migalhas esporádicas são estratégia deliberada, não descuido acidental. Te dão calculadamente, justo o suficiente, para te manter esperando com esperança. Mas nunca o suficiente para te satisfazer completamente. Um estudo científico recente sobre migalhas emocionais, que é o termo técnico psicológico para este comportamento manipulador, encontrou resultados absolutamente devastadores sobre seus efeitos. As vítimas crônicas deste padrão reportaram consistentemente níveis significativamente mais altos de ansiedade generalizada, depressão clínica, solidão profunda e menor satisfação geral com a vida. Mas o verdadeiramente mais perturbador do estudo foi outra coisa completamente diferente. Quando os pesquisadores perguntaram às vítimas por que seguiam tolerando essas situações destrutivas, a resposta mais comum e mais triste foi: no fundo do meu ser, genuinamente acredito que as migalhas
São tudo o que realmente mereço. Você leu bem essa declaração devastadora. As pessoas que aceitam menos do que merecem, frequentemente o fazem porque genuinamente acreditam, no mais profundo do seu ser, que menos é exatamente o que elas merecem. E essa crença limitante, essa programação interna destrutiva, é exatamente o que Nicolau Maquiavel entendeu perfeitamente há séculos, e o que você precisa desmantelar completamente hoje. Mas aqui vem a parte do vídeo que absolutamente ninguém quer escutar. Existe uma razão profunda pela qual você acredita internamente que as migalhas são suficientes para você. E essa razão dolorosa geralmente se originou muito antes de você poder escolher conscientemente o que acreditar sobre si mesmo. Pesquisadores em psicologia do desenvolvimento têm encontrado consistentemente que as pessoas com estilos de apego ansioso, tipicamente desenvolvidos em experiências tempranas da infância, tendem a perseguir validação externa incansavelmente durante toda a sua vida adulta. Elas vivem esperando poder finalmente ganhar o amor incondicional, que não receberam automaticamente, quando mais precisavam. É como tentar ganhar na boca do bicho, apostando só em bilhete premiado. Em contraste notável, as pessoas com apego seguro desenvolvido simplesmente vão embora das situações. Quando o esforço não é genuinamente recíproco, eu preciso que você leia isso de novo, porque representa a diferença fundamental entre uma vida inteira de sofrimento desnecessário e uma vida de poder pessoal genuíno. As pessoas emocionalmente seguras vão embora quando não recebem consistentemente o que merecem. As pessoas emocionalmente ansiosas ficam indefinidamente, tentando desesperadamente ganhar. É como ficar jogando no caça-níquel, esperando o prêmio que nunca vem. E essa diferença crucial não é simplesmente questão de força de vontade, como muitos acreditam. É fundamentalmente questão de programação interna, que ocorreu antes de você poder escolher. Se você cresceu em um ambiente familiar, onde o amor era sempre condicional, onde você tinha que ganhar ativamente a atenção básica, onde o afeto era uma recompensa esporádica por bom comportamento, e não um direito humano básico. Seu cérebro foi literalmente programado, durante anos formativos, para acreditar que assim funcionam absolutamente todas as relações humanas. E essa programação temprana está te destruindo silenciosamente agora mesmo. Porque não importa quanto você trabalhe arduamente, quanto você se esforce heroicamente, quanto você sacrifique de si mesmo, se a outra pessoa conscientemente não tem intenção de te dar o que genuinamente merece, seu esforço extraordinário nunca será suficiente para mudar isso. Não porque você não seja inerentemente suficiente como pessoa, sino porque eles escolheram deliberadamente não te dar mais do que estão te dando. Nicolau Maquiavel entendeu perfeitamente essa dinâmica do poder há 500 anos. Em seus escritos extensos sobre o poder político e pessoal, observou algo que segue sendo brutalmente relevante no mundo de hoje. Ele disse que, na maioria das relações humanas, a dinâmica de poder está fundamentalmente governada pela dependência mútua. Quem precisa menos do outro é invariavelmente quem tem mais poder na relação. Se você os precisa desesperadamente mais do que eles te precisam a você, eles automaticamente têm poder sobre você e suas decisões. Se eles te precisam mais do que você genuinamente os precisa, você tem poder sobre eles,
E a relação é brutalmente simples em sua lógica, é emocionalmente frio de aceitar e é absolutamente verdadeiro, sem exceções. E quando você aceita migalhas consistentemente, quando você se conforma com o mínimo absoluto, quando você tolera passivamente ser tratado como opção de última hora, enquanto trata o outro como sua prioridade máxima, você está comunicando algo extremamente claro e inequívoco. Você está comunicando alto e forte que você os precisa desesperadamente. E essa desesperação claramente percebida lhes dá automaticamente todo o poder na relação. É como a história da raposa e as uvas. Quem não precisa, desdenha. Agora, eu quero te dar uma ferramenta prática e concreta. Algo que você pode usar imediatamente hoje, para mudar essa dinâmica destrutiva em sua vida. Eu o chamo de inventário do banquete maquiavélico. Funciona da seguinte maneira: precisa. Pegue qualquer relação significativa em sua vida que esteja te gerando insatisfação crônica. Pode ser romântica, familiar, laboral, de amizade da onça. Absolutamente qualquer relação importante. Agora, faça a si mesmo 3 perguntas brutalmente honestas, sem auto-engano. Primeira pergunta fundamental: o que estou dando consistentemente nesta relação? Liste absolutamente tudo, sem minimizar. Seu tempo valioso, sua energia emocional, sua atenção focada, seu apoio emocional incondicional, seus recursos materiais, sua paciência infinita, sua compreensão constante, absolutamente tudo o que você investe regularmente. Segunda pergunta fundamental: o que estou recebendo realmente desta relação? Liste absolutamente tudo com honestidade brutal. Seja completamente honesto consigo mesmo. Não o que te prometem vagamente para o futuro. Não o que potencialmente você poderia receber algum dia distante. O que você realmente recebe agora mesmo, consistentemente, de maneira confiável. Terceira pergunta fundamental: se eu mostrasse estas 2 listas detalhadas a um estranho completamente objetivo, o que ele me diria sobre esta relação? Esta terceira pergunta é absolutamente crucial para romper o auto-engano. Porque quando estamos emocionalmente envolvidos em uma situação, temos uma capacidade infinita e criativa para justificar desequilíbrios óbvios, mas um observador externo objetivo vê a realidade tal como é, sem nenhum filtro emocional distorcedor. Se a resposta honesta a essa terceira pergunta é que você está dando significativamente mais do que recebe, então, sem nenhuma dúvida, você está aceitando migalhas nessa relação. E você precisa tomar uma decisão consciente sobre o que você vai fazer a respeito. Mas aqui é exatamente onde a maioria das pessoas cometem um erro fatal, que perpetua o problema. Elas pensam erroneamente que a solução óbvia é simplesmente dar menos, reduzir estrategicamente sua inversão, igualar friamente a energia mínima do outro. E isso pode funcionar temporariamente como tática, mas não resolve em absoluto o problema de raiz. O problema fundamental de raiz não é quanto você dá. O problema fundamental de raiz é que você está preso em uma relação, onde você precisa calcular constantemente quanto dar para não se sentir explorado. Maquiavel escreveu algo que soa inicialmente cruel, mas que é profundamente libertador, quando você o entende completamente. Ele disse que é melhor agir decisivamente e arrepender-se brevemente, do que não agir por medo e arrepender-se permanentemente.
Aplicado diretamente a este contexto de relações, significa algo muito específico e acionável. É infinitamente melhor se afastar de alguém que te dá migalhas e experimentar um breve arrependimento pela perda temporária, do que ficar aceitando migalhas indefinidamente e se arrepender permanentemente de ter desperdiçado anos preciosos da sua única vida. Porque o tempo que você passa aceitando menos do que merece é tempo valioso que jamais pode recuperar. É tempo que poderia ter investido ativamente em encontrar relacionamentos onde receberia consistentemente o que genuinamente merece. É tempo que literalmente você rouba de si mesmo e do seu futuro. Mas espere, porque há algo ainda mais profundo e perturbador aqui, que você precisa entender completamente. Existem pessoas específicas que te dão migalhas, não porque genuinamente não possam te dar mais, mas estrategicamente, porque sabem com certeza que você as aceitará sem consequências. Deixe-me repetir isso, porque é absolutamente crucial para o seu despertar. Há pessoas que escolhem conscientemente te dar o mínimo absoluto, precisamente porque sabem que você o tolerará indefinidamente. É como um agiota que te cobra juros altíssimos, porque sabe que você não tem outra opção. E essa diferença fundamental entre não poder genuinamente dar mais e escolher deliberadamente não dar mais. É a diferença entre uma situação triste, mas compreensível, e uma situação ativamente manipuladora e abusiva. Alguém que genuinamente não pode te dar mais, te comunicará com honestidade transparente, te dirá claramente: isso é o máximo que posso oferecer neste momento da minha vida. Te permitirá tomar uma decisão genuinamente informada sobre se isso é suficiente para você. Como um vendedor honesto que te mostra as limitações do produto. Alguém que escolhe estrategicamente não te dar mais, te dará desculpas elaboradas, promessas vazias repetidas, esperanças que nunca se materializam na realidade. Te manterá deliberadamente em um estado de espera perpétua, enquanto extrai de você absolutamente tudo o que pode, sem dar nada remotamente equivalente em troca. É como um político corrupto que te promete mundos e fundos, mas só entrega a miséria. E aprender a distinguir claramente entre esses dois tipos muito diferentes de pessoas é absolutamente fundamental para proteger seu poder pessoal. Um estudo rigoroso de psicologia clínica encontrou que as vítimas crônicas de manipulação emocional frequentemente reportam que o abusador trabalhava ativa e deliberadamente para confundir seu senso da realidade objetiva e erosionar sistematicamente sua autovalorização saudável. A erosão gradual da autoestima não é um efeito secundário acidental do abuso. É precisamente o objetivo calculado. É como um golpista que te convence de que você é burro para te roubar mais facilmente, porque enquanto menos você se valoriza genuinamente, mais fácil resulta manter você indefinidamente aceitando migalhas miseráveis, como se fossem tudo o que merece. É um círculo vicioso perfeitamente designado para beneficiar exclusivamente a outra pessoa, completamente à custa do seu bem-estar emocional e mental. É como um esquema de pirâmide onde só o cara no topo se beneficia. Nicolau Maquiavel, lá nos bastidores do poder, entendeu perfeitamente isso há séculos. Ele escreveu sabiamente que os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. O que significa profundamente que as pessoas não te valorizam primariamente pelo que realmente é em essência. Te valorizam por como se apresenta publicamente, por como se comporta consistentemente,
pelo que demonstra que está disposto a tolerar. E se você se comporta consistentemente como alguém que aceita migalhas sem reclamar, inevitavelmente será tratado como alguém que merece unicamente migalhas. É como um cachorro vira-lata que se contenta com os restos da mesa. Não porque o mereça objetivamente, sino porque isso é exatamente o que comunicou com suas ações. Agora, antes de te dar a estratégia final mais poderosa, preciso fazer uma pausa importante. Se este conteúdo genuinamente está te ajudando, se está começando a ver seus relacionamentos de maneira fundamentalmente diferente, se algo do que eu disse ressoa profundamente contigo, então preciso que saiba algo importante. Este tipo de vídeos requer muitas horas de investigação profunda, de reflexão cuidadosa, de condensar verdades profundamente incômodas em formatos facilmente digeríveis. E a única razão pela qual posso seguir criando conteúdo genuinamente transformador como este é por pessoas exatamente como você. O botão de "valeu demais" que vê aí embaixo não é simplesmente uma forma de apoio financeiro básico. É sua maneira concreta de dizer: quero mais verdades brutais, sem filtros. Quero seguir despertando do meu letargo. Quero ativamente investir no meu próprio crescimento pessoal. Cada "valeu demais" me permite dedicar mais tempo valioso a investigar temas importantes, a aprofundar em conceitos complexos, a te trazer exatamente o tipo de conhecimento que genuinamente transforma vidas. Não autoajuda superficial e vazia. Sabedoria prática que te dá poder real sobre a sua existência. É como acender uma vela na escuridão. Se este vídeo te deu, ainda que seja, um só insight valioso, considere seriamente devolver esse valor de alguma forma. Não por obrigação nem por pressão, por reconhecimento genuíno de que o conhecimento que realmente transforma vidas merece ser ativamente sustentado e apoiado. Agora, a estratégia final, mais poderosa. Quero te deixar com algo prático que chamo de a prova do banquete maquiavélico. Funciona em 3 passos simples, mas devastadoramente efetivos quando se aplicam corretamente. Passo 1. A retirada silenciosa e estratégica. Deixe completamente de dar mais do que recebe. Não anuncie dramaticamente a mudança. Não dê explicações elaboradas. Simplesmente ajuste silenciosamente sua inversão emocional para que coincida exatamente com o que recebe. É como um jogo de espelhos. Se te dão respostas curtas e desinteressadas, dê respostas igualmente curtas. Se te dão atenção esporádica e inconsistente, dê atenção esporádica. Se te dão prioridade baixa na vida, dê prioridade baixa na sua. Este primeiro passo te mostrará algo absolutamente crucial sobre a verdadeira natureza da outra pessoa. É como jogar um balde de água fria. Passo 2. Observe cuidadosamente a reação. Há unicamente 2 reações possíveis quando reduz sua inversão a níveis de reciprocidade. Reação tipo A. A pessoa nota a mudança significativa e imediatamente incrementa seu esforço em direção a você. Começa a te dar genuinamente mais, porque finalmente se dá conta de que pode te perder. Esta reação positiva indica claramente que eram capazes o tempo todo de te dar mais. Simplesmente não o faziam porque não era necessário para te manter. É como o cara que só dá valor quando perde. Reação tipo B. A pessoa nem sequer nota a mudança em absoluto. Ou pior ainda, se ofende ativamente porque já não está dando tanto como antes. Esta reação negativa indica inequivocamente que nunca tiveram nenhuma intenção real de te dar mais. As migalhas eram o plano deliberado desde o princípio.
não um descuido acidental corrigível. É como o cara que te usa e não se importa. Passo 3. Atue decisivamente em consequência. Se a reação foi tipo A, você tem informação extremamente valiosa. Sabe agora que são genuinamente capazes de dar mais. Pode então decidir conscientemente se quer permanecer em um relacionamento onde necessita ameaçar com ir embora, para finalmente receber o que merece. Se a reação foi do tipo B, você tem informação ainda mais valiosa e libertadora. Você sabe exatamente onde está pisando nessa relação e pode tomar a decisão de se afastar permanentemente, com a certeza absoluta de que não está perdendo algo genuinamente valioso. Você está simplesmente deixando ir algo que nunca foi o que fingia ser para você. Maquiavel escreveu de forma célebre que o fim justifica os meios empregados. Nesse contexto específico de relações, significa algo muito concreto e aplicável. O fim último, o seu bem-estar integral, sua dignidade pessoal, seu poder sobre sua própria vida, justifica completamente os meios de se afastar de pessoas que consistentemente só te dão migalhas miseráveis, como se você estivesse jogando na banca do bicho, esperando um prêmio que nunca vem. Você não é cruel nem egoísta por exigir o que genuinamente merece como ser humano. Você é estratégico e sábio. E há uma diferença absolutamente enorme entre ser cruel e ser estratégico. A crueldade busca ativamente fazer dano desnecessário. A estratégia busca proteger inteligentemente o seu poder pessoal. Como um bom jogador de pôquer protege suas cartas. E proteger o seu poder pessoal não é egoísmo destrutivo. É sobrevivência emocional absolutamente necessária. Quero terminar este vídeo com uma reflexão final que espero que guarde consigo para sempre. Cada vez que você aceita migalhas, não só perde esse momento presente, você perde simultaneamente a oportunidade de estar em um lugar onde receberia o banquete completo que merece. É como ficar preso num caça-níquel, esperando o jackpot, enquanto a vida passa lá fora. O tempo precioso que você passa esperando passivamente que alguém finalmente te dê o que você merece. É tempo valioso que você não está investindo ativamente em encontrar alguém que te dará livremente, sem que você tenha que implorar. Maquiavel entendeu profundamente que o recurso mais valioso que possuímos é o tempo limitado de nossa vida. E cada minuto que você investe em relações que te dão menos do que você merece é um minuto irrecuperável roubado ao seu próprio futuro e potencial. É tempo jogado fora, apostado na pessoa errada. Na próxima vez que alguém te oferecer migalhas, lembre-se desta verdade fundamental. Você não nasceu para se conformar com o mínimo que os outros decidem te dar. Não nasceu para rogar pateticamente por atenção básica. Não nasceu para agradecer as sobras de alguém que claramente poderia te dar muito mais se quisesse. É como agradecer por uma raspadinha premiada, quando você merece a loteria inteira. Você nasceu para o banquete completo, sem desculpas. E qualquer pessoa, qualquer situação, qualquer relação que te ofereça persistentemente menos que isso, simplesmente não merece um lugar na sua mesa. Não merece nem um cafezinho. Agora, genuinamente, quero te ouvir. Nos comentários abaixo, me conta, qual é a relação ou situação específica na sua vida onde você tem estado aceitando migalhas? E, mais importante ainda, o que você vai fazer de diferente a partir de hoje? Depois de ver este vídeo, eu leio absolutamente todos, e frequentemente. As melhores revelações transformadoras vêm de suas próprias experiências.
compartilhadas honestamente. Nos vemos no próximo vídeo.